Olá, meus irmãos, boa tarde a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa aula da Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana do Crespo. É uma alegria muito grande que a gente pode encontrar vocês por esse meio da tecnologia e a gente pode continuar estudando juntos a Palavra de Deus. E eu espero que nessa tarde todos nós possamos ser grandemente abençoados com o início dessa aula que nós estamos começando. Eu estou dando um tempo de descanso para o nosso presbítero Everton, que é o professor por excelência, né, da Escola Bíblica desse horário, um professor excelente. Eu hoje estou assumindo o lugar dele por 2 semanas, na verdade, por 2 domingos. Então, é muito bom poder dirigir a vocês essa aula, esse estudo da Palavra de Deus. E a nossa aula de hoje tem um tema muito interessante, muito importante, e eu queria, antes da gente começar mesmo a discorrer sobre o assunto da nossa lição de hoje, da nossa aula de hoje, eu queria perguntar se você continua fazendo as tarefas de casa, porque tem tarefa para fazer em casa. Você lembra que a nossa aula da Escola Bíblica não é apenas do domingo, mas da semana. Então, todos nós temos compromisso, né? Então, esse aqui, é o nosso compromisso do estudo 5, que é o de hoje. Então, cada um de vocês, alunos, estudantes, né, da Escola Bíblica da IPC, deviam já ter lido o capítulo 9 e 10 de Atos. Não é assim que a gente faz? Então, durante a semana a gente está lendo o livro de Atos, porque nossos estudos todos são baseados nesse livro de Atos. E para esse estudo 5, a gente ficou de ler, tivemos o compromisso de ler Atos 9 e 10. Esses 2 capítulos vão permanecer até o outro domingo, então você ainda tem tempo essa semana de ler esses capítulos, de preparar o seu material de perguntas e respostas, né, entrando em forma, e isso vai ajudar você a compreender o estudo, a compreender o tema, a compreender o texto, e é isso que nós queremos. Nós não queremos trazer para você o conhecimento e enfiar na sua cabeça. Nós queremos que você adquira esse conhecimento juntamente conosco. Né? Nós somos apenas facilitadores para você poder, em casa, continuar estudando, aprendendo na sua Bíblia e no material que nós temos. Então, nós estamos então no estudo número 5 e o estudo número 5 tem esse assunto, o poder da comunhão na adversidade, o poder da comunhão na adversidade. Isso é muito interessante, né, porque nós vamos ver como é que isso funciona. É claro, né, que todos nós temos muitas dificuldades de relacionamentos, isso é normal, é nosso. Mas isso não significa que nós não temos a oportunidade de melhorar nossos relacionamentos em diversos âmbitos da nossa vida. Né? Então, é necessário, por isso, estudar sobre comunhão é alguma coisa muito interessante para nós, para a igreja. Sempre foi alguma coisa de Deus para a vida do seu povo, para a vida da sua igreja, e continua sendo até hoje. Então, voltar a pensar sobre esse tema, sobre esse assunto, é de grande importância para todos nós. Então, esse é o estudo número 5. E a gente podia começar, então, com essa pergunta. O que é comunhão? Pense um pouquinho aí na sua casa. O que é comunhão? Como você definiria essa palavra, né? Comunhão? A gente pode pensar um monte de coisa, talvez a gente já tenha na mente impregnado algumas respostas, mas é sempre muito importante que a gente pense mais profundamente, olhe as Escrituras, olhe para a nossa vida, olhe para o nosso exemplo, olhe para a nossa igreja, olhe para todos os nossos relacionamentos, para a gente entender o que Deus realmente está nos ensinando com essa questão da comunhão.
Então, a gente podia pensar em algumas coisas. Será que comunhão é apenas amizade? Será que amizade é tudo na comunhão? É meu amigo, então, beleza. Porque a gente chama muita gente de amigo, mas a gente tem comunhão. A gente até chama muitos irmãos e de amigos, mas a gente tem comunhão com eles ou a gente só encontra com eles no domingo, diz oi, cada um vai para sua casa e durante a semana a gente não pensa em ninguém, a gente não entra em contato com ninguém, a gente não se preocupa com ninguém, a gente não ora por ninguém. Seria isso comunhão? Apenas amizade? Seria apenas repartir coisas? Comunhão é só repartir coisas? É só ajudar pessoas a comer? É só ajudar pessoas a pagar alguma conta? Será que isso só é comunhão? Ou é muito mais do que isso? Nós vamos ver tudo isso hoje. Então se prepare aí onde você está, fique em oração, né? Mantenha sua Bíblia. Se você tiver um papel, uma caneta para você anotar alguma coisa, senão você pode rever depois essa mesma aula. Seria comunhão apenas participar de eventos juntos? Seria apenas participar do culto juntos? Isso já seria comunhão? Muita gente vai aos templos, assistem o culto, eles nem participam às vezes, apenas assistem e vão embora. Será que isso, por si só, a gente pode chamar de comunhão? Eu penso que deve ser alguma coisa mais do que isso. Seria apenas morar na mesma casa com alguém? Isso por si só é comunhão? E nós sabemos que não. Porque tem muita gente que mora junto, mas não tem verdadeira comunhão. Conversam o mínimo possível, falam o mínimo possível, mas comunhão é mais do que morar na mesma casa. É mais do que ser marido e mulher, é mais do que ser pai e filhos. Comunhão é muito maior do que isso, né? E a gente vai aprender hoje. Eu espero que a gente aprenda hoje algumas coisas muito importantes de Deus para a nossa vida sobre essa questão da comunhão. Bom, nós convivemos com modelos diferentes de relacionamentos. Isso fica muito claro, né? Quando a gente pensa na vida, quando a gente pensa na prática, né? Naquilo que a gente vive na prática. É que há alguns modelos. Pelo menos hoje eu queria falar de 2 modelos de relacionamentos. Eu queria falar desse modelo que é mundano, que é um modelo do mundo, que alimenta apenas a nossa carne, mas não alimenta o restante da nossa vida. Não alimenta nossas emoções, não alimenta a nossa vida espiritual, não alimenta nosso relacionamento com Deus. É um modelo mundano, um modelo do mundo. E a gente vai entender por que é um modelo mundano. É esse modelo individualista ou individualismo. Esse é um modelo de relacionamento. E o que seria, então, individualismo? Não sei se você tem uma ideia clara do que é individualismo, né? Mas eu quero mostrar para você, eu quero apresentar para você e eu queria que você pensasse, será que eu não me encaixo nesse negócio? Será que eu não estou incluído? Será que eu não estou vivendo um projeto individualista? Será que eu não estou tendo relacionamentos assim? Será que os meus relacionamentos não têm sido assim? Então eu quero mostrar para você o que é individualismo. Eu quero que você leia juntamente comigo aqui nesse quadro, porque diz assim que individualismo é uma corrente ideológica que dá ênfase em um estilo de vida egoísta, capaz de sugar tudo e todos em benefício apenas do seu próprio bem-estar. Olha que coisa interessante. Pense nisso. Será que nos meus relacionamentos eu não estou fazendo exatamente isso, sugando as pessoas, sugando os meus amigos, sugando minha família em benefício meu, somente meu, apenas no meu bem-estar? E olha só o que mais é individualismo. É uma atitude de quem vive exclusivamente para si. Não pensa nos outros. Não é capaz de pensar no bem-estar, na saúde, na vida dos outros e, em pensando sobre os outros, se dispor, né, a ajudar, a atender, a abençoar a vida do outro, a pelo menos orar pelo outro. Nossa oração, muitas vezes, é egoísta.
nós oramos apenas por nós. Há um caso muito interessante na Bíblia sobre a vida de Jó. Lá no final do livro de Jó, diz que Deus abençoou a vida de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então, Jó é um modelo de alguém que não é individualista. Jó não usa esse sistema de vida que é mundano, né, para sugar as pessoas. Jó demonstra que não é assim. Até porque ele está orando por aqueles que se diziam amigos dele, que só trouxeram coisas, pensamentos e ideias e acusações que não eram boas e que não eram de Deus para a vida de Jó. Mas Jó orava por eles. E diz que Deus abençoou a vida de Jó quando Jó se dedicava a orar por seus amigos. Então, o estilo de vida de Jó não é individualista, não é egoísta. Ele não está dizendo, oh, Deus me cura, Deus sara minhas feridas, me dá minha família de volta. Não. Deus deu tudo isso para Jó, mas Jó orava pelos seus amigos. Então pense nisso. Como isso traz a gente, né, para pensar como que a gente está vivendo nesse tempo agora. Pense nisso, não deixe de pensar sobre isso. Esse é um modelo do mundo, esse é um modelo que nós estamos vendo que tem a ver com o individualismo. Esse individualismo leva a gente a viver isso aqui, ó. A gente começa a sugar as pessoas, a sugar os outros, a atenção dos outros, né? A gente não dá atenção para ninguém, mas a gente quer a atenção de todo mundo. Então a gente faz um monte de coisa, né, para chamar a atenção para a gente, mas a gente não dá atenção para as pessoas. A gente quer ser beneficiado, mas nós não queremos beneficiar ninguém. Esse é um modelo mundano. E isso não é realmente uma coisa de Deus para nós. O segundo modelo que eu queria mostrar para vocês e pensar junto com você, eu quero que você ponha a sua cabeça para pensar. Você que está participando dessa aula com a gente, use a cabeça agora para você pensar, para fazer uma reflexão sobre qual é o modelo. Né? Diga, Deus, qual é mesmo o modelo da minha vida? Será que eu estou sendo individualista? O segundo modelo é o modelo de Deus. A gente viu um modelo puramente mundano, humano, um modelo que entrou na vida humana por causa do pecado. Né? Por causa do pecado. Então, esse modelo não é de Deus, mas agora a gente vai ver qual é o modelo de Deus. E o modelo de Deus é comunhão. Ou essa palavra que todo mundo gosta de usar, né? Koinonia, que significa exatamente comunhão. Então, esse é o modelo de Deus, a comunhão. Agora, o que será isso, comunhão? O que será koinonia? Então, eu quero apresentar para você, quero dizer para você o que é isso, como é que é isso mesmo na vida, né? Então, comunhão é o estilo de vida ensinado no Antigo Testamento e ensinado por Jesus, e que foi praticado pelos discípulos e pela igreja primitiva. Indica vida em comunidade, compartilhando fé, amor, esperança, sentimentos, necessidades e tudo que possa beneficiar a vida do outro. E não exatamente a minha, em primeiro lugar eu. Não em primeiro lugar a minha vida, né? Mas a vida do outro ou dos outros que estão comigo. Isso é comunhão. Então, comunhão me leva a esse estilo de vida que é completamente diferente do anterior, do individualista, que é voltado para mim mesmo, né? Eu gosto de me olhar no espelho e me admirar. Esse é um narcisismo individualista. Aqui não. Ainda que eu olhe no espelho, eu me vejo, eu cuido de mim, mas eu estou preocupado também com aqueles com os quais eu estou convivendo. Então, é o estilo de vida ensinado. Veja que isso aqui não é uma utopia, não. Né? Não é uma utopia, nem é uma ideologia, mas é o ensino de Deus, é o ensino da palavra de Deus. A gente pode ver isso tanto no Antigo Testamento, como também no ensino de Jesus. A gente vê isso na vida dos discípulos, né? E na vida da primeira igreja lá do Novo Testamento. Então, esse estilo de vida indica essa
vida em comunidade com mais alguém, não solitário, não sozinho, mas é sempre conviver, ou viver com os outros, viver com os demais. E enquanto eu vivo com os demais, eu partilho com eles a minha fé. Eu compartilho com eles amor. Eu compartilho com eles a mesma esperança, né? Mesma fé, mesmo amor, mesma esperança, mesmo Senhor. Tudo aquilo que Paulo coloca lá em Efésios, né? Então, fé, amor, esperança, os meus sentimentos, né? A gente tem tanta dificuldade de expressar e de compartilhar os sentimentos, aquilo que a gente está vivendo aqui dentro da gente. E às vezes a gente é consumido, adoece por causa desses sentimentos que nós não compartilhamos com ninguém. Que às vezes o marido nem fala para a esposa nem fala para o marido quais são os seus sentimentos, não é, por ela, por ele. Nunca diz para os filhos e nunca transforma esse sentimento em ação, em atitude, né? Às vezes há pais que nunca abraçaram seus filhos e disseram para eles, olhando no olhinho deles, né, assim, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Nunca disseram para a esposa, ou a esposa nunca disse para o marido, mas eles estão lá na mesma casa. Esse modelo aqui de Deus, ele é diferente. Ele abre nosso coração, abre nossos lábios, abre os nossos olhos, abre a nossa mão. Olha o que esse modelo abre, né? Esse modelo de Deus. Abre os nossos olhos para ver os outros. Abre a nossa boca para falar com os outros. Abre nosso coração para compartilhar sentimentos, alegrias, né? E abre o nosso bolso, abre a nossa mão para estender e abençoar a vida de muita gente. Então, por isso é sentimentos, necessidades e tudo que possa beneficiar a vida do outro ou dos outros. Então, esses dois modelos, eu queria que você prestasse bem atenção e que você pudesse perceber o que está conduzindo a minha vida, aquele modelo mundano do individualismo ou esse modelo da comunhão. O que assim, conduz a minha vida no meio onde eu vivo, na minha casa, na igreja, no meu trabalho? O que conduz a minha vida? Na minha vida é conduzida por esse modelo de Deus ou por aquele modelo mundano? Então, pense sobre isso, ore por isso, né? Se você tem alguma dificuldade. Então, olha só, o princípio da nossa aula de hoje é: viver em comunhão é o modelo alternativo de Deus para os seus filhos. Esse é o modelo de Deus. É alternativo porque o modelo que é natural nosso é ser individualista por causa da queda, por causa do pecado. O pecado contaminou nosso coração e, assim, adoeceu nossos relacionamentos. Mas Deus entra na nossa história para nos dar um modelo diferente daquele. E só com essa ação de Deus e só conhecendo a Cristo que isso pode mudar na nossa vida, na sua vida. Só pode mudar se nossa vida se converter a Ele. Se formos convertidos por Ele para amá-lo, para aprender com Ele, para viver com Ele. Então nós vamos sendo mudados e transformados, e esses modelos, né, mundanos, eles vão sendo tirados da nossa vida, do nosso convívio. Então, viver em comunhão é esse modelo alternativo de Deus para os seus filhos. Esse é o princípio da nossa aula. Eu queria que você pudesse até aprender isso aqui. Esse é o princípio de todo o nosso estudo. Né? Viver em comunhão. Não viver individualisticamente, não viver egoístamente, né? Ou egoisticamente, mas viver em comunhão com aquele modelo lá, que a gente já viu o que é comunhão. Então, você pode voltar lá, muitas vezes, pode escrever, você vai aprender assim, com esse estudo, com essa aula, vai aprender com as Escrituras a importância que tem viver em comunhão, porque isso é um modelo de Deus para nós, para os seus filhos. Modelos de relacionamento que encontramos, por exemplo, no Antigo Testamento. Eu queria dar uma passada nesses modelos antes da gente ir para o Novo Testamento, porque nossa aula tem base lá no livro de Atos. Né? Você deve estar lembrado que a gente começou dizendo isso. Nós estamos estudando o livro de Atos.
Mas antes de ir lá para os textos de Atos, eu queria pensar um pouquinho com você sobre esses modelos que a gente encontra no Antigo Testamento de comunhão. Né? Então, o primeiro modelo é esse aqui, ó. O modelo que Deus criou, alternativo para nós, para os seus filhos, né? Não viverem solitários, foi a família. A família é esse núcleo pequeno, onde a gente pode ser completamente conhecido, onde a gente pode conhecer os outros. É um núcleo de conhecimento, onde pode haver mutualidade, onde pode haver comunhão. Então a gente lembra, né, desde Adão e Eva, que é o primeiro casal, e depois os seus filhos, né, até o final do período dos reis e profetas, a família é esse núcleo da comunhão. Né? A gente tem lá Noé e sua família, Jó e sua família. Então, a gente olhando na história, a gente vai ver sempre famílias. Né? Então, nós temos esse modelo de famílias. Tem a família de Abraão, tem a família de Isaac. Né? E, então, são famílias. Se você olhar o Antigo Testamento, esse modelo vai estar sempre lá. Família. Família não mudou o modelo desde Adão e Eva. Por isso Deus fez Adão e Eva com a possibilidade de ter filhos e de viver em comunhão. E ainda que eles não tivessem filhos, eles dois poderiam viver em comunhão. É claro que a queda, o pecado, trouxe muitos problemas para isso, né? Para esses relacionamentos, mas isso não significa que eles não são apresentados desde o Antigo Testamento, desde a criação. O segundo são as tribos, né? Então, várias famílias acabaram formando tribos. E essas tribos, elas começaram com os filhos de Jacó. A gente lembra, foram 12, né, filhos de Jacó. E cada filho de Jacó, suas famílias, né, formaram tribos que se desenvolveram, cresceram, formaram quase que uma nação, né? Quase que um povo separado, mas era, na verdade, dentro do mesmo povo de Israel. Então, Israel foi formado por 12 tribos, que começou com os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó. Então, começa com os filhos de Jacó e, pelo menos até o tempo do Novo Testamento, ainda as tribos são mencionadas, né? Como um núcleo maior agora. Não é somente a família, mas essa família tem mais outras famílias que fazem parte da tribo, que também são parentes, mas fazem parte da mesma tribo. Então, esse é uma outra forma de desenvolver relacionamento e comunhão. Primeiro a família, depois as tribos, e nós vamos encontrar também, grupos. Esses grupos são formados durante o período em que Israel está no deserto. A gente lembra da história, né? Lá, Jetro vê uma situação lá com Moisés atendendo o povo, julgando o povo. Isso ia da manhã até a tarde, no sol quente e tudo mais. Chuva não tinha, porque no deserto não tem chuva, né? Mas era um sol quente do deserto mesmo. E Moisés ficava atendendo o povo, julgando todas as causas do povo, tanto as grandes quanto as pequenas causas, né? E Moisés era que julgava tudo. E Jetro, o sogro de Moisés, foi lá e viu essa situação. E disse para Moisés, olha, você vai morrer e vai matar o povo, desse jeito que você está fazendo. Mas faz o seguinte, escolhe homens, líderes, né? Escolha e divida o povo em grupos. Grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 50 e grupos de 10. Grupos menores. Por que grupos menores? Porque num grupo menor nós ficamos sempre mais próximos. É sempre melhor conviver, é sempre melhor conhecer o outro e é sempre melhor se dar a conhecer num grupo menor. Num grupo de 1000 é difícil, mas dentro desse grupo de 1000 a gente lembra que tinha grupo de 100, já é menor. Dentro do grupo de 100 tinha um grupo de 50, então cada 100 tem 2 grupos diferentes. E cada grupo de 50 tem 5 grupos de 10. Essa foi uma solução assim, muitíssimo interessante que Jetro deu para o seu sogro. Então,
se o povo quer desenvolver comunhão, não dá para ser o povo inteiro. Não é possível. Não dá para ter comunhão, por exemplo, com todos os brasileiros. Não dá para ter comunhão com todas as pessoas da região norte. Não dá para ter comunhão com todos os amazonenses. Não dá para ter comunhão com todas as pessoas de Manaus. Não dá para ter comunhão com todas as pessoas que moram no seu bairro. Às vezes é difícil até com os vizinhos, né? A gente não mora no mesmo lugar, na mesma rua, mas a gente nem sabe o nome das pessoas que estão lá perto. Por isso é necessário que esse grupo se encontre, senão a gente não se conhece. Passa um pelo outro, dá bom dia, boa noite, mas é só isso. Isso não é comunhão. Comunhão é poder sentar, conversar, é poder conviver com o outro, repartir coisas, repartir sentimentos, alegrias, né? Então, isso é comunhão. Então, nós temos esses 3 tipos, né, de situações de desenvolvimento de comunhão que a gente encontra no Antigo Testamento, né? Começando com a família, aliás, são 3, a família, as tribos e os grupos. Tudo isso nós encontramos lá no Antigo Testamento. Nós encontramos menção dos relacionamentos comunitários, ainda pensando no Antigo Testamento, né, em vários textos, tanto na lei como nos históricos, nos salmos e proféticos, nessas subdivisões, né, do Antigo Testamento. E esses textos falam do relacionamento de amor, cuidado, abrigo, proteção e tudo mais que envolve relacionamentos e que envolve comunhão. Para a gente ter uma ideia, né, nós temos lá, por exemplo, que você deve lembrar, o Salmo 133, sempre é lido, né, em momentos que a gente chama de comunhão. E o Salmo 133, se você lembra, diz o seguinte, é só para lembrar a você, eu sei que você sabe onde está, mas o Salmo 133, que está aqui no texto que eu vou ler, diz o seguinte, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aí ele vai comparar isso, essa união dos irmãos, esse viver junto, viver em comunidade, viver em comunhão. Ele diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, essa comparação traz aqui a figura de Arão, né? O óleo sobre a cabeça e descendo para a barba, isso tem uma figura muito interessante que a gente não vai entrar nos detalhes aqui. E depois sobre a questão do orvalho no Monte Hermon, que também tem uma figura muito interessante, mas também nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Mas só para lembrar que a gente, quando fala em comunhão e tal, a gente lembra logo do Salmo 133. E o Salmo 133 fala exatamente disso. Está tudo no Antigo Testamento, né? Eu estou mostrando para você que comunhão, comunidade, não é uma coisa simplesmente que acontece no Novo Testamento, na igreja primitiva, ou que Jesus ensinou para os discípulos. Não, isso vem desde Adão. Passando por todo o Antigo Testamento. Sempre Deus está alimentando o povo, sempre Deus está ensinando para o povo o que é viver junto. Eu fico impressionado, por exemplo, com a lei. Como que a lei tratava as pessoas, né? Como que a lei de Deus era boa, justa, né? Por quê? Porque era para a gente se preocupar mesmo com os outros, né? A lei, ela dava esse empurrão nas pessoas para se preocuparem com os outros, os ricos com os pobres, os patrões com os empregados, com os escravos. Então, tudo isso está lá na lei. Deus, preocupado com essa questão da comunhão. Você não vive no mundo sozinho. Você não é uma pessoa sozinha, solitária, não. Você vive com mais pessoas. Então, preste atenção com quem você está convivendo. Então, tudo isso aqui tem a ver com o Antigo Testamento. E agora, eu criei com você
para o Novo Testamento, para ver esses modelos que a gente encontra especialmente no livro de Atos. Né? A gente passou pelos evangelhos, né? E chegamos no livro de Atos. Então, em todos os evangelhos nós temos o ensino de Jesus e a convivência do próprio Jesus com os discípulos. Isso é maravilhoso, né? Que Jesus apenas não ensinou com palavras, ele ensinou a vida. Como que os discípulos deviam viver, como eles deviam se preocupar uns com os outros e com as pessoas que estavam com ele. Jesus demonstrou isso, curando pessoas, atendendo pessoas, evangelizando. Então, Jesus sempre fez isso e ensinou os discípulos como eles deviam agir nessa questão da comunhão. E eu tenho 3 textos que estão na lição de hoje, no texto de hoje. Né? O primeiro texto é esse aqui, ó, Atos 2, 42 a 47. E eu queria que você pudesse ler aqui mesmo no seu celular ou na sua TV. Ou na sua Bíblia, depois você pode olhar de novo na sua Bíblia. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Comunhão comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, juntos, né? Unânimes, perseveravam no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, vivendo juntos, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é o primeiro texto. O segundo texto de Atos é o capítulo 4, versos 32 a 37, que diz assim, preste atenção, olhe, leia aí na sua tela. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Olha que coisa linda, né? Da multidão, fala de multidão. Mas essa multidão vivia em comunhão, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. O terceiro texto é esse, Atos 5:1. Na verdade, é até 21, não é até 16. Mas vamos lá. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos.
Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Por que será que o povo tributava grande admiração? A gente vai ver isso. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentando-vos no templo. E apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Então, esses 3 textos, a gente vai... hoje, a gente vai só ler os textos, e tem mais alguma coisa que eu quero apresentar, mas no próximo domingo nós vamos entrar mais profundamente no que esses textos revelam para nós sobre o que aconteceu lá na igreja primitiva. Mas olha, alguma coisa interessante. Primeiro a gente tem a visão do historiador, né? Lucas percebeu o que estava visível aos olhos de todos em Jerusalém. A gente viu como a cidade e até pessoas de cidades próximas podiam ir para Jerusalém e ver o que estava acontecendo, porque tinha alguma coisa que estava acontecendo lá que era que saltava aos olhos. E o que eles estavam vendo lá? Um estilo de vida diferente de tudo que já tinham sido visto, tudo que já tinha sido visto até então. Eles não conheciam, por isso se admiraram, mas a religião estava lá. A gente precisa lembrar isso. A religião estava lá, o templo estava lá, mas esse estilo de vida não estava no templo. Esse estilo de vida não estava na religião. Isso é tão interessante. E isso desperta a nossa atenção para pensar nisso. Esse estilo de vida que a igreja está vivendo não estava no templo e não estava na religião. A vida dos que iam se convertendo ao cristianismo, então, eis aqui o grande... o que estava por trás desse estilo de vida que salta aos olhos de Jerusalém e das cidades circunvizinhas. A vida dos que iam se convertendo ao cristianismo deixava de ser individualista, egoísta e solitária, ainda que no meio da massa humana, e passava a ser vivida em pequenos grupos que se reuniam no templo e nas casas para se edificarem uns aos outros. Comunhão é a expressão que mais se ajusta àquele novo estilo de vida dos cristãos. Para viverem em meio a lutas e perseguições, para vencerem o desânimo e para derrotarem as consequências da escassez, os cristãos vivenciaram o poder da comunhão quando tudo ao redor se voltava contra eles. A gente lembra, que lá em Jerusalém, houve um tempo muito difícil para os cristãos. Depois da morte de Jesus, depois que o Espírito de Deus veio habitar mesmo no coração e na vida dos apóstolos, então houve intensa perseguição. Havia momentos de fome, de escassez, mas o que essa comunidade fez? Como que essa comunidade começou a viver? Isso que é muito impressionante, Essa comunidade começou a viver de maneira diferente. Não era mais um modelo individualista, egoísta, mas um modelo de comunhão. É isso que é a visão de Lucas, O historiador está vendo isso lá,
na igreja. Ele está escrevendo com o olhar na igreja, nas pessoas, no que está acontecendo. Isso não saltou os olhos apenas de Lucas, mas ele diz que as pessoas ficavam admiradas de ver tudo aquilo. Como é que eles viviam? A vida, o estilo de vida chamava a atenção. Será que nosso estilo de vida chama a atenção da cidade, do bairro? Será que nosso estilo de vida hoje, como igreja, chama a atenção? Não para nós, mas para o Senhor, que nos converteu a Ele, para que pudéssemos experimentar uma vida diferente. Será que está acontecendo isso? Olha só, então. A gente tem que dizer que é bênção de Deus que o cristão tenha onde buscar socorro, consolo, abrigo, mantimento, que encontre alguém como ele para compartilhar, ser aceito, ser acolhido e compreendido, onde suas fraquezas e desvios sejam tratados e não condenados ou escondidos, lugar onde ele possa ser cristão sem deixar de ser humano. Ah, como isso é importante, né? Porque muitas vezes as pessoas se tornam apenas religiosos, começam a esconder suas fraquezas, seus pecados, não podem compartilhar, porque se compartilhar, sabe que vão ser condenados, afastados, sabe que vão se afastar deles, né? Mas nesse novo modelo de vida, não. As fraquezas, os desvios são tratados. Para quê? Para que essa pessoa não se sinta sozinho, sem ser acolhido. Então, esse é um modelo diferente. Eu queria apresentar para vocês, já no finalzinho da nossa aula, algumas coisas para a gente considerar. Primeiro, olha que interessante, né? Os seres mitológicos da Grécia não eram humanos. Por isso, não se admitia que eles fossem fracos. Quando a gente lê essa história da mitologia, né, a gente percebe esse detalhe. Eles eram considerados semideuses ou deuses, né? Alguns tinham muitas formas. Não era possível admitir que um daqueles deuses ou semideuses fossem fracos. Por isso eles sempre vinham em socorro e traziam vitória para a Grécia, né? Então não era possível admitir que eles apresentassem qualquer fraqueza. Eles tinham que ser fortes, vencedores, lutadores, que derrotassem tudo e todos para libertar, para livrar o povo da Grécia. Uma outra coisa interessante, os fariseus, com seu estilo de vida, pareciam perfeitos, divinos e não humanos. Né? Por isso, Jesus muitas vezes fez questão de falar sobre fariseus, saduceus, né? Por quê? Porque era um estilo de gente que religiosa, que se achava perfeito, humilde, mas a verdade é que por trás disso não tinha nenhuma perfeição e nenhuma humildade. Por isso Jesus bateu muito forte neles, né? Porque eles não aceitavam o menor deslize de ninguém, mas escondiam os deslizes deles. Então, por isso Jesus confronta os fariseus com o estilo de vida deles. Então, eles pareciam perfeitos, pareciam até divinos, né? Eles andavam na rua como se eles não estivessem nem pisando no chão. Mas, na verdade, eles pareciam não ser humanos. Uma outra coisa que é interessante, Cristo se encarnou para ser homem, sem deixar de ser Deus. Isso é maravilhoso, não é? Cristo se encarnou para ser homem, mas ele não deixou de ser Deus. Por isso ele era 100% Deus, o Deus eterno. E ele era 100% homem, para que pudesse viver entre nós e demonstrar a nós, sendo ele perfeito, demonstrar seu amor por nós. Nós, quando parecemos que somos perfeitos, não demonstramos amor por ninguém. Pelo contrário, só acusação. Só apontamos o dedo. Né? Só olhamos de maneira diferente e só nos afastamos. Mas Jesus não. O Senhor, quando
tomou forma humana, ele não veio viver no templo, ele não veio se acercar dos fariseus e saduceus e sacerdotes. Essa turma não queria muito saber dele, não. Mas ele viveu entre os pobres, entre os pecadores, entre os doentes. Foi assim que ele fez. Ele não deixou de ser Deus, mas tornou-se homem. E os cristãos tiveram a possibilidade, olha aqui, que importante isso, né? Eles tiveram a possibilidade de serem crentes sem deixar de ser humano. Isso é uma coisa que muitas vezes eu repito. Nós nos tornamos crentes, nós não deixamos de ser humanos. Sabe por quê? Porque o Evangelho nos humaniza. É o Evangelho que nos torna humanos. Sem o Evangelho, nós nos consideramos arrogantes, presunçosos, né? Cheios de si. Mas quando o Evangelho vem e alcança nosso coração, então nós nos reconhecemos humanos. E quando nos reconhecemos humanos, sabemos das nossas fraquezas, por isso precisamos do Salvador. Por isso somos empurrados para Ele. Por isso Ele nos atrai para Ele. Porque a gente se reconhece fraco, miserável, humano. Então, é muito interessante pensar sobre tudo isso aqui. Nos seres mitológicos, nos fariseus e saduceus, na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus e na vida cristã que Ele oferece para nós. Então nós temos tudo isso para nos ajudar, para nos fazer pensar sobre nosso estilo. Qual é o nosso modelo? Qual é o seu modelo, querido? Né? Qual é o nosso modelo como igreja, como pessoas? Né? Como aqui é a nossa família? Nos preocupamos uns com os outros? Somos capazes de separar horas do nosso dia para orar uns pelos outros, pela igreja, pelas pessoas que conhecemos. Tanta gente necessitada de oração, né? Tanta gente precisando de consolo no nosso tempo. Gente que perdeu a família, que perdeu o emprego, que perdeu tantas coisas. Mas, às vezes, nós não estamos preocupados. Porque parece que comunhão não está. A ideia da comunhão ainda não está em nós. Então, é muito interessante a gente poder pensar isso. Eu queria encerrar, então, a aula de hoje fazendo uma interrogação para você pensar para o próximo domingo. Né? Então, se você gostou da aula de hoje, então convida muita gente. Convida muitos irmãos, né? Pessoas da igreja que não estão assistindo a aula. Ligue para elas, mande mensagem, olha, assista a aula da escola bíblica, está na sua casa, você não precisa sair de casa por enquanto, é só ligar o seu computador, o seu celular, sua TV, entrar lá no YouTube e acessar a nossa aula, acessar a escola bíblica. Então, eu queria encerrar com essa interrogação aqui. Que aspectos podemos considerar sobre a comunhão capaz de nos ensinar a respeito de um estilo de vida que deve ser visto nos relacionamentos dos cristãos? Eu vou ler de novo. Que aspectos, porque na próxima aula, no próximo domingo, na continuação desta aula, nós vamos falar desses aspectos. Começar a falar, a mostrar esses aspectos. E como é interessante quando a gente começa a pensar nos aspectos da comunhão. Então, que aspectos podemos considerar sobre a comunhão capaz de nos ensinar a respeito de um estilo de vida que deve ser visto nos relacionamentos dos cristãos, no seu relacionamento, no meu relacionamento, no relacionamento de todos nós que confessamos Jesus como o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa família, o Senhor da nossa igreja. Ou essa confissão é apenas para inglês ver? Se Ele é o Senhor, Ele nos ensinou um novo estilo de vida e de relacionamento. Deus abençoe muito a sua vida no restante desse domingo. Mais tarde um pouco nós vamos estar juntos, temos o culto na igreja e eu quero encerrar orando nesse momento, para que o Senhor Deus nos abençoe, nos dê, convença o nosso coração da necessidade
de desenvolvermos na nossa vida esse relacionamento de comunhão, de convivência comum, que a gente se preocupa um com o outro. Vamos orar? Então, Senhor, muito obrigado por essa aula, por esse início desse assunto. Obrigado que o Senhor tem falado com o nosso coração. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem nos dado esse privilégio, essa possibilidade de viver diferente, de ter um estilo de vida diferente, de ter uma prática de vida diferente. Por isso, Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe nossa igreja, que o Senhor abençoe cada pessoa que é membro da igreja e aqueles que estão chegando na igreja, para que todos nós possamos glorificar o Teu nome, vivendo um estilo de vida diferente, esse que o Senhor oferece para nós. Que a gente possa ser curado daquele estilo individualista, egoísta, solitário, que não abençoa a vida de ninguém, que não socorre ninguém, que não quer estar perto de ninguém, mas se afasta, fica longe, se mantém longe e não se aproxima das pessoas. Senhor, nos ajude. Eu sei, Senhor, que o estrago que o pecado fez é muito grande, mas o Senhor pode curar nosso coração e o Senhor pode nos fazer viver um novo estilo de vida, esse que a gente encontra lá no Antigo Testamento, esse ensinado por Jesus aos seus discípulos e esse vivenciado pela igreja no Novo Testamento. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que está nesse momento aí orando também, colocando sua vida, seu coração diante do Senhor, que, ó Deus, o Senhor estenda a sua mão e o Senhor nos dê, por um lado, alívio e consolo, por outro lado, mudança de vida. Eu peço isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém.